É tempo de ir. Tempo de matar a sede, de viver. Tempo de abanar os tempos. É tempo de voltar à estrada, ao nosso caminho, à nossa maneira. Um banquete de liberdade. É tempo de ir. É tempo de acelerar o pulso, sentir o batimento, juntar, conhecer, felicitar. Felicidade e uma cidade. É tempo de ir, descolar, pairar. É tempo de dar espetáculo, acender luzes e ocupar o palco e expirar. É tempo de ir, é o tempo das lendas, uma era brilhante. Dos engenhosos e dos habilidosos. É tempo de ser vivo, cru, de dar passagem aos obstinados aventurados, os que rasgam fronteiras e vão além do mapa. É tempo de ir. É tempo de deixar marca e cravar assinatura, uma exclamação. Tempo de deambular, divagar. É o tempo de desbravar, ser coragem. É tempo de inspirar. E agora é tempo de abrirmos esta sessão da tarde, o primeiro painel, combater as desigualdades com reforço da ação fiscalizadora e colaboração com entidades judiciais. A fuga de capitais é um dos grandes e graves problemas com que a justiça tributária se defronta, quer em Portugal, quer também no Brasil, mas com certeza que não será o único. A fiscalização é essencial para combater as desigualdades, assim como a colaboração e também a celeridade das entidades judiciais. Que caminho é que é preciso fazer neste sentido? Vou apresentar agora os oradores que estão todos cá comigo hoje e connosco. Pedro Marinho Falcão é sócio fundador da Cerejeira Namora Marinho Falcão Advogados e especialista em Direito Fiscal, a quem convido para subir aqui ao palco. É professor auxiliar na Universidade Portucalense e também professor no mestrado em Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Colabora também com o Centro de Formação de Estágios da Ordem dos Advogados. Foi membro do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal e da Associação das Sociedades de Advogados de Portugal. Ana Carla Almeida, bem-vinda também, é Procuradora da República no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, desempenhando funções de coordenadora da Secção de Prevenção e Investigação da Criminalidade relativa aos fundos europeus e da Secção de Investigação e Prevenção dos Crimes de Corrupção. Temos também connosco o Manuel Procópio Júnior, a quem convido também a subir aqui ao palco. É bacharel em Ciências Económicas e em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. É atualmente assessor especial do Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais e auditor fiscal da Receita Estadual desde 94. É também professor de Direito Tributário, Legislação Tributária Estadual e também Direito Administrativo. De seguida, convido Eduardo Fleury a subir ao palco. É advogado especialista em Direito Tributário, economista, sócio e head da área tributária de FSR Law, ainda especialista em Direito Empresarial pela Harvard Extension School, dos Estados Unidos, e em Corporate International Tax Planning pela Universidade de Leiden, na Holanda. Finalmente, o nosso moderador, a quem convido também para subir ao palco, é Fernando Marques, professor adjunto da Universidade do Algarve, é especialista em Contabilidade e Fiscalidade, revisor oficial de contas e também contabilista certificado, a quem eu passo a palavra para dirigir agora aqui os trabalhos. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Vamos iniciar o nosso primeiro painel da parte da tarde com 4 excelentes oradores, temas muito pertinentes e devido à qualidade da informação que eles têm-nos para partilhar connosco, vamos desde já iniciar. Vamos iniciar com o Manuel Moura Júnior, que nos vai apresentar um conjunto de informação muito relevante. Desde já convido para... Obrigado. Bom, muito boa tarde. Eu cumprimento as senhoras e senhores congressistas, cumprimento também os ilustres integrantes dessa mesa,
com quem a gente tem o privilégio e o prazer de compartilhar esse painel de debate. Eu não poderia também iniciar sem dirigir um especial agradecimento às entidades organizadoras do evento, tanto pelo honroso convite que me foi feito para participar desse fórum de discussões tão qualificado, mas também agradecer a hospitalidade, né? Eu vou fazê-lo na pessoa do Dr. Nuno Barroso e da sua senhora, né? Eu conversava há pouco com o professor Vasco Branco Guimarães e falávamos como é que é impossível não se sentir em casa em Portugal. Eu, como Manuel que sou, e acho que qualquer Manuel do mundo já tem uma tendência natural a se sentir em casa em Portugal. Mas da forma, com hospitalidade, com gentileza, com carinho que a gente é recebido, né, nessa terra maravilhosa, é absolutamente impossível não se sentir em casa, e por isso eu agradeço penhoradamente na pessoa do Dr. Nuno e da sua senhora, extensiva a todos os colegas portugueses. Muito bem, mas eu vou agradecer também às entidades organizadoras do evento pela escolha do tema, cuja importância, atualidade e abrangência realmente reclama um trato sobre diferentes enfoques, sobre diferentes ângulos, como, aliás, nós temos visto nas brilhantes palestras que nos antecederam e como certamente veremos nas que ainda estão por vir. Muito bem. Em princípio, né, nos foi atribuída essa missão, né, de compartilhar com os senhores algumas reflexões em torno do papel da administração tributária, ou mais especificamente da fiscalização tributária, na questão do combate às desigualdades. Também aqui o espectro é amplo, né? Nós poderíamos fazê-lo, por exemplo, a partir de um referencial mais teórico, né, com suporte nos vários estudos que já foram feitos a respeito do tema. Poderíamos também abordar por uma via de um comparativo da experiência internacional. Sob qualquer desses caminhos, nós teríamos um rico e farto material para reflexões, mas, confirmando já a centenária súmula de Ortega y Gasset, segundo a qual eu sou eu e minhas circunstâncias, né, nós optamos por fazer essa reflexão com os senhores a partir do ponto de vista da administração tributária brasileira no estágio em que se encontra atualmente. Essa escolha se justifica também, né, pelo fato de que, como todos sabem, o Brasil é, sob qualquer das métricas utilizadas para avaliar a desigualdade, um dos países mais desiguais do mundo, e nele, infelizmente, convivemos com situações paradoxais, né, e grandes contradições. Lamentavelmente, por sinal, não é nenhum privilégio brasileiro, né, segundo o estudo recente do BID e da OCDE, a desigualdade de renda medida pelo coeficiente de Gini na América Latina e do Caribe, todos os países da América Latina e do Caribe são mais desiguais que os 5 países mais desiguais da OCDE. Então, lamentavelmente, nós estamos numa situação regional muito ruim no que diz respeito à desigualdade. Mas, voltando ao Brasil, e eu vou trazer aqui muito rapidamente só uma informação que eu diria que é o básico, o indicador que é o básico dos básicos, né? O Brasil é uma potência, considerada uma potência em termos de produção de alimentos, né? Nós temos um território, senhores, que corresponde a 850 milhões de hectares. Né? Daria para comportar o território de 32 países da Europa dentro do território brasileiro. Desses 850 milhões de hectares, nós temos 8% cultivados, o que nos garante uma produção da ordem de 270 milhões de toneladas, ao que se soma mais 28 milhões de toneladas de proteína animal. Isso nos coloca como o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Embora sejamos o 4º maior produtor, somos o 2º maior exportador de alimentos. E segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, esse dado é interessante, a produção brasileira é capaz de alimentar 800 milhões de pessoas. Todavia, a despeito dessa potência produtiva, né, potência agrícola, nós temos, para uma população de 212 milhões de habitantes, impressionante 116 milhões e 800 mil pessoas que sofrem algum grau de insegurança alimentar. Desses, 43 milhões não se alimentam adequadamente pelos padrões, né, usualmente utilizados para definir o que seria uma alimentação adequada. E como se não bastasse, nós temos 19 milhões de irmãos brasileiros, né, que estão enquadrados naquela situação que se convencionou designar de insegurança alimentar grave, que, descontado o eufemismo, significa simplesmente que nós temos 19 milhões de brasileiros que vivem a tortura cotidiana da fome.
Então, a situação é absolutamente grave só por esse indicador. Mas se a gente soma a esse indicador o abismo educacional que separa os brasileiros, conforme o meio social em que tenham tido a ventura ou a desventura de nascer, o que sinaliza para nós, o que está sinalizado para nós é uma desigualdade já encomendada para o futuro também, se nada for feito, né, para combater essa realidade. Muito bem. O problema, portanto, é complexo, é multifacetado, requer políticas públicas igualmente interdisciplinares, né? Mas vamos fazer um corte aqui no que diz respeito especificamente à função fiscal. Neste ponto, eu proponho aos senhores, e compartilho com os senhores uma visão nossa, pessoal, de que a efetividade da administração tributária no combate à desigualdade pressupõe necessariamente uma atuação em duas frentes igualmente importantes, igualmente relevantes. Eu vou começar a analisar, muito brevemente, a primeira dessas frentes, que eu diria até a mais conhecida, né, que é a função clássica da fiscalização, né, o exercício do controle fiscal em relação aos contribuintes a ela submetidos. Né? É uma função importante, uma função típica de Estado, uma função essencial ao funcionamento do Estado e que deve, portanto, ser desempenhada de modo eficaz e tempestivo. Agora, uma primeira observação nesse sentido, né, a efetividade da atuação da administração tributária ela não pode prescindir de um pleno diagnóstico da realidade na qual esta administração tributária está inserida e em cujo âmbito ela opera. Né? Portanto, é imprescindível que a administração tributária tenha claro, né, qual que é o contexto social, econômico e institucional no qual opera, até para que possa fazê-lo de modo mais eficaz. No Brasil, nós temos algumas, em relação ao contexto econômico e social, descontada essa questão da desigualdade, que lamentavelmente nos distingue do resto do mundo, mas vários fenômenos que atingiram a economia e a sociedade de outros países também chegaram ao Brasil. Né? Eu me refiro aqui aos fenômenos que afetaram drasticamente o substrato econômico e social sobre o qual incide a tributação. Né? Aqui tem alguns exemplos muito brevemente indicados. Né? Estamos nos referindo, portanto, aos avanços na tecnologia, nas comunicações, a ampla gama de informações às quais empresas e pessoas têm acesso, né, como jamais tiveram em momento algum anterior na história da humanidade. Nos referimos também à emergência de novos modelos de negócio e, mais que isso, de novos padrões de geração de valor que também afetam substancialmente esse substrato sobre o qual incide a tributação. Em resumo, né, nós estamos tratando aqui desse fenômeno que já é global, né, e que também não privou o Brasil das suas consequências, que é essa mudança do padrão, né, de um padrão antigo de automação para um padrão novo de negócios e de sociedade, que é caracterizado por uma automação potencializada pela digitalização. Né, é o mundo em que vivemos atualmente. Muito bem. Mas se temos, portanto, alguns pontos de contato e de semelhança com demais países do mundo no que diz respeito ao contexto socioeconômico, lamentavelmente, isso não ocorre no que diz respeito ao contexto institucional. Vivemos uma situação absolutamente insustentável já há alguns anos neste quesito institucionalidade no Brasil. Eu poderia trazer para os senhores aqui inúmeros exemplos. Optei até de inúmeros estados, do governo federal, do governo local, municipal, optei por fazê-lo pelo exemplo de Minas Gerais, para não aborrecer colegas de outros estados ou da Receita Federal, mas eles sabem, todos nós sabemos, que as mazelas que eu vou apontar aqui são, infelizmente, generalizadas na legislação tributária brasileira. Mas, a título de exemplo, vejam, senhores, um breve quadro, uma breve fotografia, né, desse cenário dramático que nós vivemos. O Estado de Minas Gerais ele tem 11 alíquotas em sua legislação. Portugal, salvo melhor juízo, tem uma taxa normal, uma taxa intermediária e uma taxa reduzida, tão somente isso. Lá no Estado de Minas Gerais nós temos 11 alíquotas. E estados há no Brasil que esse número chega a 15 alíquotas diferentes. Mas não fica só nisso. Né? A legislação também prevê 20 hipóteses de suspensão da incidência do imposto, 41 hipóteses de crédito presumido, portanto, um crédito que não existiria não fosse essa autorização legal, esse crédito outorgado, né? 61 hipóteses de redução de base de cálculo. Pensem, senhores, 11 ou 15 alíquotas que incidem sobre bases de cálculos que são reduzidas, né, de modo diferente em 61 hipóteses previstas no regulamento do imposto.
Como se não bastasse, 82 hipóteses de diferimento, 108 regimes especiais de tributação. E eu estou me referindo aqui tão somente aos regimes especiais que foram incorporados ao regulamento do imposto. Há uma miríade de outros regimes que são veiculados em memorandos de entendimento e outros instrumentos, mas que não são levados à legislação do imposto. Além disso, 200 e tantas hipóteses de isenção. São as hipóteses. Os produtos que são albergados nessas hipóteses contam-se aos milhares. Quer dizer, a situação, resumindo, a legislação tributária do Estado de Minas Gerais tem aproximadamente 500 mil palavras, são 490 e tantas mil palavras, aproximadamente 1000 páginas. Né? Nós podemos compará-lo com um Guerra e Paz, de Tolstói, no que diz respeito ao tamanho, evidentemente não no que diz respeito à qualidade literária, longe disso, mas no que diz respeito ao tamanho, nós apresentamos aos contribuintes, né, um Guerra e Paz, né, que é continuamente alterado. Isso, senhores, é em um Estado. Um contribuinte que opera nacionalmente no Brasil é essa realidade vezes 27. Ao que se soma o IPI, o ISS, PIS e COFINS, só para ficarmos na província da tributação sobre o consumo. Esse é o quadro que nós vivemos no ponto de vista institucional. Muito bem, diante de mudanças tão severas ou tão intensas, né, no plano socioeconômico, e que reclamam do governo respostas rápidas, aliado a esse caos legislativo, né, foi dito aqui ontem, acho que, se não me engano, foi o secretário Décio de Pernambuco, fez referência a uma obra do professor Alfredo Augusto Becker. Parece que ele é um humorista, não é? Ele é um tributarista seríssimo, um dos melhores que, né, a doutrina brasileira já produziu. E esse tributarista, escrevendo na década de 50, o primeiro capítulo do livro dele chama Do Manicômio Jurídico Tributário. Capítulo 2, As Razões da Demência. Parece que nós estamos estudando uma obra de psiquiatria, é uma obra de direito tributário. O professor Fernando Rezende, no Brasil, fala que o problema do ICMS não é econômico, não é mais jurídico, é psiquiátrico. Né? E o índice, o sumário da obra do professor Alfredo Augusto Becker realmente nos conduz a essa conclusão. Muito bem, mas diante desse cenário de intensas mudanças na sociedade e de uma legislação caótica, evidentemente a administração tributária brasileira foi compelida a mudar seus padrões de atuação sob pena de insolvência das finanças estaduais. É muito difícil, né, no tempo que nós dispomos, reunir ou sintetizar tantas ações diferentes que são tomadas pelos vários fiscos, várias administrações tributárias brasileiras, mas nós tentamos consolidar em pelo menos 3 linhas principiológicas, né, várias dessas iniciativas que correm o Brasil afora nas administrações tributárias. E as palavras-chave estão indicadas: autorregularização ou regularização voluntária, transparência e cooperação. Na primeira delas, a autorregularização, há algumas observações muito rápidas. Por quê? Porque o esforço em buscar uma regularização espontânea. Bom, no Brasil nós temos 17 milhões de contribuintes em situação ativa. Ainda que descontamos os 12 milhões, que são microempreendedores individuais, o contribuinte de menor porte, ainda remanescem 5 milhões de pessoas jurídicas que, evidentemente, não podem ser trabalhadas individualmente e jamais a administração tributária terá a condição de fazer um trabalho individual em cada uma delas. É absolutamente imprescindível fazer uso do recurso do tratamento de dados e, mais que isso, da inteligência analítica, que é o que é feito nas administrações tributárias do Brasil em relação a esse contingente tão grande de contribuintes. Outro motivo que nos conduz a esta linha de ação, né, a baixa efetividade das autuações fiscais. Eu vou passar para os senhores aqui um número que provém da Receita Federal. Em 2017, um estudo da Receita Federal indicou que, de todas as autuações lavradas pela fiscalização federal naquele ano, 0,47%, tão somente 0,47%, foram pagas ou parceladas no mesmo ano. O que está a indicar, a nosso ver, de modo claro, que esse não é um caminho, né, que vai garantir a regularidade, né, no fluxo de recursos para os tesouros, né, para o fisco brasileiro. Muito bem, nesse quadro, tanto a Receita Federal do Brasil quanto as receitas estaduais investiram, né, estão investindo, e tudo que eu estou dizendo aqui é um processo que está em curso, não foi concluído e jamais será, mas as administrações têm investido na questão do cruzamento eletrônico de informações, as chamadas malhas. A Receita Federal as tem em relação à pessoa física e à pessoa jurídica,
As receitas estaduais também, eu vejo aqui o meu amigo presidente Rodrigo Espada. São Paulo, por exemplo, até onde eu sei, já teve resultados espetaculares com este trabalho de cruzamento eletrônico de dados, né, com um retorno aí de mais de 4 bilhões ou 1.000 milhões, né, de reais, só em face dessa iniciativa. No Brasil, e eu peço licença para também citar, tanto no que é ruim quanto no que é bom, eu vou citar o estado de Minas Gerais, até porque eu lá estou há quase 30 anos, é o físico que eu conheço com maior profundidade. Só em Minas Gerais já foram mais de 40 malhas lavradas nos últimos anos. Para vocês terem ideia desse retorno, foi empenhado aproximadamente R$1 milhão na construção do sistema eletrônico que provê esse cruzamento eletrônico de dados. E vejam bem, R$1 milhão de custo já ingressou, desde então, no fisco estadual, um montante de 340 milhões de reais. Isso que já entrou no caixa, né, para um custo de 1 milhão. Né. Hoje em dia, para vocês terem ideia, 2/3 de todos os processos tributários administrativos no estado de Minas Gerais já procedem de denúncias espontâneas, e apenas 1/3 procede das autuações clássicas, né, do lançamento de ofício lavrado pelas autoridades fiscais. Muito bem, mas há também um outro valor, né, muito caro e que tem que ser muito prestigiado pela administração tributária, né, eu me refiro aqui à questão da transparência. Conversávamos ontem com o senador Anastasia, o que está por trás desse valor transparência não é outra coisa senão a legitimação da própria atuação da administração tributária e a legitimação do crédito tributário por ela exigido. Né? A lógica aqui é o seguinte: esse é um valor que deve permear toda o iter processual, né? Quer dizer, antes mesmo, até quando desse fenômeno da autorregularização, quer dizer, antes mesmo de qualquer atuação ostensiva do Estado, a transparência e esses valores são mutuamente, se retroalimentam mutuamente, a transparência também deve estar presente, por exemplo, na autorregularização. Lá em Minas Gerais, por exemplo, nós enviamos para os contribuintes, para os seus contabilistas, o resultado desse cruzamento de dados, mas é uma descrição pormenorizada, não só da malha que foi concebida, dos indícios que foram apurados, da legislação que teria sido infringida a nosso juízo e também um detalhamento do crédito tributário. Né? Absolutamente fácil e simplificado, porque não tem sentido tentar buscar essa autorregularização, né, sem atuar sob o palio da transparência. A razão última, né, que também nós sempre nos referimos ao tratar da transparência, é o fato de que o crédito tributário não pertence ao governo. Na nossa visão, o crédito tributário também não pertence à administração tributária. O crédito tributário pertence à sociedade. Daí porque o cabimento, a razoabilidade dos chamados controles sociais, o controle social dos atos da administração. É simplesmente prestar conta ao legítimo titular, né, do recurso que é manejado pela administração tributária. Finalmente, a questão da cooperação. Numa sociedade que vive em rede, que opera em rede, que trabalha em rede, né, e que lida com uma ampla gama de informações, né, e que lida de um modo cooperativo, né, os novos padrões de geração de valor são cada vez mais cooperativos. Logo, evidentemente, não teria como a administração tributária se colocar, senão inserindo-se nesta lógica da cooperação. Né? Então, o esforço é total nesse sentido de buscar a cooperação. A gente sabe que a OCDE, instados pela OCDE e por outros organismos internacionais, já há várias iniciativas, aqui são só algumas, né? Várias iniciativas que buscam uma maior aproximação entre as administrações tributárias de jurisdições diferentes. Né? Isso é absolutamente salutar, desejável, né? E o Brasil pretende cada vez mais se inserir nesse processo. Há determinadas iniciativas que não subsistem, senão, né, sob o vetor da cooperação. Me refiro aqui, por exemplo, ao projeto BEPS. Ele não existiria sem a cooperação. Muito bem, mas nós nos referimos também, no plano interno, a uma cooperação entre a administração tributária e a própria sociedade civil. Contribuintes, entidades representativas de categorias econômicas ou de setores econômicos. E, neste ponto, nós temos uma experiência, eu diria, já longa e exitosa com o que se convencionou chamar de ecossistema dos documentos fiscais eletrônicos no Brasil.
Há coisa de 15 anos atrás, esse projeto se iniciou com o lançamento da nota fiscal eletrônica e do Sistema Público de Escrituração Digital, cujo acrônimo está aí indicado, SPED, né, e que tem por objetivo, é o maior programa de modernização no nosso país do cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes. Né. Eu indiquei aí alguns desses projetos, há diversos outros consectários desse SPED. Né. Nós temos aqui alguns documentos eletrônicos que não estão indicados aí, guia de transporte de valores eletrônico, bilhete de passagem eletrônico, não caberia na tela indicá-los todos, mas, de qualquer modo, a ideia é essa, é mostrar o esforço, né, e de buscar simplificar o cumprimento da obrigação tributária, fazendo com utilização de recursos, né, de tecnologia da informação, não apenas no que diz respeito aos documentos fiscais, mas também à escrita contábil e fiscal dos contribuintes. Para conseguir isso, foi necessária a parceria, a colaboração das administrações tributárias entre si, Receita Federal, Estados, municípios, mas também delas com os contribuintes, com as entidades de classe e com outros setores governamentais. Eu indiquei aí, muito brevemente, só os que participaram no estágio inicial de formulação desse programa, né, chamado SPED, e de todos os seus consectários. Né. De lá para cá, de inúmeras outras empresas e entidades se agregaram a esse projeto, né, seria absolutamente impossível indicá-los todos aqui. Muito bem. O resultado deste trabalho, eu acho que é evidente para todos nós, simplificação, redução de custos, eu indico, inclusive, custos ambientais. Hoje, no dia de hoje, 14 de outubro de 2021, né, pelo site que faz essa estatística no Brasil, eu consultei agora, pouco depois do almoço, já são 29,9 bilhões, ou 1.000 milhões aqui em Portugal, de notas fiscais emitidas. São quase 30 bilhões ou quase 30 mil milhões de notas fiscais emitidas neste projeto que se iniciou há coisa de 15 anos atrás. E os senhores podem fazer ideia de quantos milhões de árvores também que deixaram de ser cortadas a partir do momento em que se aboliu, né, essa lógica do documento em papel. A racionalização, o aumento da confiabilidade das informações por esse meio também é indiscutível. Né? E este outro elemento que está indicado, a uniformização das exigências fiscais, eu chamo a atenção dos senhores que no Brasil nós somos 5.700 entes aptos a legislar sobre matéria tributária. Né? A União, 26 estados, um Distrito Federal e aproximadamente 5.700 municípios. Uniformização é um valor caríssimo para todos nós, principalmente para o contribuinte que opera em várias unidades federadas dessa federação tão peculiar. Muito bem, mas além dessas vantagens todas, essa cooperação, eu diria, entre a administração tributária e outras entidades da sociedade ainda viabilizam outros avanços que, de outro modo, não ocorreriam. Né? Eu estou me referindo aqui, novamente, às circunstâncias brasileiras, às circunstâncias da administração tributária brasileira. Só para os senhores terem ideia, o Brasil tem 15.500 quilômetros de fronteira terrestre. Não vou nem me referir às fronteiras marítimas, não. 15.500. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul, sem contar as inúmeras divisas e limites internos entre os entes federativos do próprio Brasil. De novo, usando o exemplo de Minas Gerais, nós até aumentamos um pouco, se vocês terem ideia da malha rodoviária. Minas Gerais tem 272 mil quilômetros de rodovias, federais, estaduais, né, estaduais e municipais. São 95 acessos rodoviários ao Estado. 95 maneiras de entrar no Estado de Minas Gerais por via rodoviária, procedente dos 7 estados que nos são circundantes. Evidentemente, não se pode trabalhar numa lógica dessa, né, pelos métodos tradicionais de controle fiscal. Né? E esse ecossistema de documentos fiscais viabilizou, né, novos serviços, né, e novas funcionalidades. Né? Eu trouxe aí, a título de exemplo, né, o chamado Projeto Canal Verde Brasil, ID, e o Operador Nacional dos Estados. Bem simplificadamente, porque o tempo é curto, basicamente, desenvolveu-se uma tecnologia em que, a partir das leituras captadas por antena de radiofrequência, câmaras, OCR, esse Operador Nacional dos Sistemas pega essas informações capturadas dessa forma, né, da identificação dos veículos e geolocalização, e joga dentro do ecossistema de documento fiscal. Gera eventos dentro do documento fiscal. Isso de modo automático, em milissegundos,
segundos, né? E aqui há uma forte componente de cooperação também, porque o fisco, a administração tributária, se vale de infraestrutura, de antenas e de câmeras da autoridade que regulamenta transporte no Brasil, das próprias prefeituras, enfim, se usa uma infraestrutura que já existe, né, e faz a comunicação automática, né, a partir dessas tecnologias, né, de radiofrequência e câmeras OCR, com o próprio documento, gerando registros de passagem nos documentos fiscais, o que auxilia não só no controle fiscal, mas também no controle da segurança pública, roubo de cargas e várias outras decorrências positivas. Eu trouxe aqui também, para ilustrar o que eu estou dizendo, duas iniciativas mais recentes, né? A plataforma, a fatura eletrônica ou plataforma de recebíveis. O que é isso? Como esse trânsito é totalmente controlado, é possível o sistema da administração tributária atestar, por exemplo, para um banco, a efetividade de uma operação. Essa operação realmente aconteceu, este contribuinte tem a receber tal valor, ou este transportador tem a receber tal valor. E essas pessoas, com essa chancela da efetividade da operação, têm acesso ao mercado de crédito de forma muito mais barata, porque há toda uma estrutura de controle fiscal que está chancelando ou lastreando esse recebível, de modo que um operador financeiro, um banco, um agente de crédito tem muito mais tranquilidade em adiantar, por exemplo, esse recebível, o que tem uma forte componente de inclusão, inclusive bancária. De igual modo, a nota fiscal fácil, né? A nossa legislação é por demais complexa, vimos isso aqui há pouco, né? E imaginemos um pequeno transportador autônomo, um caminhoneiro, enfim, essa pessoa, para traduzir essa complexidade, é muito difícil. Então, desenvolveu-se, né? E esse projeto é muito novo, desenvolveu-se um aplicativo que faz essa tradução, essa intermediação entre uma pessoa que opera o seu telefone celular e ele digita com pouquíssimas informações e o próprio sistema dá conta de traduzir a legislação aplicável à espécie, de modo a que esse documento fiscal seja gerado, mesmo que essa pessoa, um pequeno produtor ou um transportador autônomo, não detenha o conhecimento necessário, né, para traduzir essa confusão que é a legislação tributária brasileira. Muito bem, essas são as vantagens, né, do sistema, nós já falamos de alguma delas, mas eu quero só destacar. Não há aqui nenhuma grande novidade. Nós ficamos até muito felizes quando, recentemente, o Fórum de Administração Tributária da OCDE lançou um documento sobre os avanços, né, a revolução digital da administração tributária 3.0, né, que vai em linha com o que está sendo feito no Brasil. Qual que é a lógica? É uma maior proximidade com o fato gerador, dentro daquela lógica de um compliance upstream, um compliance by design, né, que é conforme referido neste documento. Muito bem. Eu vou acelerar e rapidamente, também faz parte do nosso tema, e essa é uma experiência muito interessante, muito positiva no Brasil, né, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Por mais que se tenha uma composição voluntária com o contribuinte, a gente sabe que há casos e eu estou me referindo aqui à fraude estruturada e aos devedores contumazes, em que a atuação tem que ser mais coercitiva, mais contundente, né? E também aqui, os resultados, os melhores resultados, se dão sob o palio da cooperação. É o que aconteceu, esse projeto começou em Minas Gerais em 2014, já se espraiou federação afora, são mais de 20 estados, e é uma reunião, né, num comitê que reúne a Fazenda, né, a Secretaria de Estado de Fazenda, o Ministério Público do Estado, as forças policiais, Polícia Militar e Polícia Civil, e até o Tribunal de Justiça mais recentemente, que evidentemente atua, ele não participa do planejamento de ação fiscal, dada a inércia da jurisdição, a imparcialidade do judiciário, mas ele fica lá como observador. Desde da fase inicial já atua, junto com o Ministério Público e demais entidades, como observador. Então, é uma iniciativa bastante exitosa, não por acaso se espalhou para mais de 20 estados, né? E muitos e muitos bilhões de reais já foram recuperados em ativos a partir dessa atuação coordenada da inteligência da Receita com o Ministério Público, que em reuniões periódicas, aliás, há um grupo na Secretaria da Fazenda de Minas Gerais que fica permanentemente dentro do Ministério Público, né, para exatamente prover essa interação. Muito bem, evidentemente, vários desafios ainda se colocam, né? A segurança da informação é um deles, né? Já que há tanta energia e tanta importância nesse volume de dados que transita no mundo, né? A segurança da informação é sempre uma restrição.
O fator humano também, requalificação e, mais do que isso, mudança de cultura. Nós discutimos há pouco, né, há uma cultura de stand-alone nas administrações tributárias que sempre foram muito em si mesmadas, com alguma dificuldade de dialogar com a sociedade e dialogar com outros setores do governo. Evidentemente, essa cultura há de ser alterada, né? Não podemos parar a máquina para fazer os ajustes, tudo tem que ser feito durante o voo, né? E, além, sem falar na urgência e nas restrições orçamentárias que também se impõem. Mas o nosso pior drama não é nem esses que foram indicados. Eu já me encaminho para o meu encerramento e mostro para os senhores a tragédia que é a litigiosidade tributária no Brasil. Nós estamos falando de 75% do produto interno bruto em litígios na via judicial e na via administrativa. Desse montante, aí, cerca de 3/4 é discussão judicial, o restante discussão administrativa. No Brasil, 20% do PIB estão em litígio administrativo. Na OCDE, 0,28%. Na América Latina, 0,19%. A diferença de escala é de 100 vezes. O Brasil tem 100 vezes mais litígio tributário que qualquer outro país do mundo, o que é um sinal claro de que essa nossa legislação, evidentemente, precisa ser alterada. Não bastasse isso, né, também os resultados da confiança da população no governo, o que é um outro desafio, uma outra dificuldade a ser superada, né? No Brasil, até muito menos que na América Latina e no Caribe, né, os indicadores, estudos da OCDE e do BID indicam essa dificuldade adicional, dada a falta de confiança no governo. O que nos conduz, e essa é a minha última tela, né, a segunda, eu falei no início, que são 2 linhas de atuação, né, a efetividade da administração tributária pressupõe 2 linhas, eu deixei essa última, embora seja só uma tela, eu reafirmo, ambas, tanto o controle fiscal, quanto a participação como agente de mudança da legislação, também é absolutamente imprescindível. Esse papel é absolutamente imprescindível. A Constituição brasileira ela qualificou a administração tributária como atividade essencial ao funcionamento do Estado. Dotou a administração tributária de instrumentos, né, recursos prioritários, precedência sobre demais setores setores administrativos. Não fez isso, evidentemente, para conferir privilégios à administração tributária, e nem a administração tributária enxerga esses preceitos constitucionais dessa maneira. Nós enxergamos como instrumento para que seja cumprido o que também está no artigo 145 da Constituição, que vinculou a administração tributária à efetividade dos princípios da capacidade contributiva e da pessoalidade dos impostos. Então, é um trabalho tão importante quanto prover esse controle fiscal, é atuar, claro, juntamente com os demais atores políticos, empresário, sociedade, academia, né? O que nós não estamos absolutamente pregando que esta é uma pauta de monopólio dos fiscos ou das administrações tributárias. Absolutamente. O que nós estamos dizendo é que a administração tributária não pode se furtar, se demitir desse debate, né? Ela tem que participar, e eu faço aqui a minha homenagem às entidades, ao presidente Rodrigo, às demais entidades do Fisco Brasileiro, ao Concerfaz, tanto ao secretário de Fazenda, quanto ao corpo técnico do Concerfaz, que se lançou neste debate, com todos os riscos que estão implícitos nesse ato de coragem, mas, de novo, a Constituição brasileira ela vincula a efetividade do princípio da capacidade contributiva à atuação da administração tributária. Logo, não basta, né, arrecadar bem. Né? A tecnologia é meio, não é fim, a arrecadação é meio, não é fim. Né? Essa é a visão que temos. E minha última observação, o coordenador já está bravo comigo. Última observação. O Brasil, lamentavelmente, tem uma tradição histórica, eu sei que o senador Anastasia é um grande historiador, de fazer as coisas devagar. O Brasil foi o último país a abolir escravidão no mundo. Uma primeira lei começou em 1831, a chamada Lei Feijó, que é até uma lei que gerou uma expressão muito comum no Brasil, para inglês ver. Uma lei que foi feita para agradar os ingleses à época e que absolutamente não coibiu, né, a escravatura no Brasil. 1831. De lá para cá, passamos pela Lei Eusébio de Queiroz, que vedou o tráfico negreiro, Lei Sexagenários, Lei Ventre Livre, para só em 1888, 57 anos depois da Lei Feijó, finalmente chegarmos à nossa Lei Áurea tributária, né? Nós estamos aqui também aguardando, né, que cheguemos à nossa lei áurea lá da escravatura e que cheguemos também à nossa lei áurea tributária. Para isso, a administração tributária se coloca à disposição da sociedade para contribuir juntamente com os demais atores. Eu agradeço penhoradamente a atenção dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Manuel. Obrigado.
Muito obrigado pelo esclarecimento e a viagem ao mundo diversificado tributário brasileiro. Bom, aproveito para perguntar se querem colocar alguma questão ao nosso orador. Questões? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não querendo, avançamos e, caso se lembrem, no fim, temos mais uma sessão de perguntas e respostas. Ok? Com licença. Doutor Eduardo, o próximo. Boa sorte. Você vai rodar aqui o tempo? Tá, relógio. Bom, antes de tudo, boa tarde para todos. É um grande prazer estar aqui e inicialmente agradeço o convite de fazer parte de um congresso, né, de uma reunião tão importante com pessoas tão capazes, como acabamos de ver a exposição do Manuel, a despeito do tempo, mas toda ela, pelo menos para mim, prendendo muito bem a atenção, e inclusive esvaziando um pouco a minha apresentação de alguns temas que eu iria falar, mas realmente foi muito boa e mostrou muitas coisas interessantes. Então, eu agradeço esse convite, para mim é uma bela oportunidade estar aqui, de dividir alguns conhecimentos que tem, mas também, principalmente, pegar outros conhecimentos, né? E já vi que também as exposições que vêm na sequência são bastante interessantes, então vou procurar tentar ajudar um pouquinho aqui, dividir algum conhecimento. Para mim, geralmente, as pessoas chamam para a gente conversar ou para palestrar, porque eu tenho algumas misturas. Tá? Necessariamente, em cada uma delas, eu não sou lá muito bom, mas a mistura acaba sendo alguma coisa que resolve. Então, eu sou economista e advogado. Aí o cara fala, oxa, interessante, né? E a outra mistura que eu tenho, que também me chama aqui, é o fato de ter trabalhado por mais de 15 anos na administração tributária. Fui fiscal do Estado de São Paulo por cerca de 7 anos, e mais cerca de 7, 8 anos auditor da Receita Federal. E, posteriormente, quer dizer, entre meios de cursos, professor, dando aula, etc., me transformei em advogado, digamos assim, no sentido de atuação profissional, e também, posteriormente, acabei desenvolvendo atividade acadêmica e até mesmo do ponto de vista de proposição, trabalhando em projetos de reforma tributária, projetos de lei e outras coisas nesse sentido, que me permitiu realmente cruzar as informações. Então, é aquela mistura do fisco e do contribuinte, ter um pouco os dois lados da história, que eu acho importante de olhar esses dois lados e de, digamos assim, equilibrar um pouco algumas coisas, né? Então, toda vez que a gente participa, como estamos participando, eu, Manuel e outras pessoas, Melina não está aqui, na elaboração, na ajuda, né, na proposta de elaboração da PEC 110 de reforma tributária lá no Brasil, quer dizer, para nós primeiro é uma grande honra participar dessa proposta, né, colaborar um pouco nisso, mas poder colocar um pouco esse sobrepeso, né, esse equilíbrio entre a ação do fisco e a ação, tá certo, do contribuinte, o interesse também do contribuinte, né? Então, o que eu procurei aqui fazer, trabalhar com vocês, porque eu sabia um pouquinho que o Manuel ia trabalhar nesse sentido e também dos temas que vão ser abordados mais a seguir, eu peguei um pouquinho o meu lado, vou falar um pouquinho do lado de fiscalização e um pouco o meu lado economista, tá certo? Já que a gente está discutindo sobre desigualdade, a gente quis trazer alguns números sobre a desigualdade no Brasil, tá certo? E alguma coisa que eu acho que talvez possa ajudar isso no desenvolvimento do debate, tá? Quando a gente fala de ação fiscalizadora, né, e a gente fala ação de fiscalizadora no sentido de ser mais efetiva no combate à desigualdade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é lógico, né, vamos tentar identificar a renda e o patrimônio das pessoas que têm mais capacidade contributiva, a fim de que eu possa, obviamente, tributar de maneira estabelecida pela lei e, portanto, realizar não só justiça fiscal, mas também justiça em termos de distribuição de renda, né? De tributar mais as pessoas que podem mais pagar. Ou, digamos, não tributar mais, mas tributar na forma da lei, tá certo? Na forma determinada pela legislação, e, portanto, conseguir identificar, né, renda e patrimônio. A questão mais óbvia que a gente tem aqui e no Brasil a gente teve
tem muito isso, né, é a identificação do patrimônio das pessoas que estão no exterior, e acho que também isso vai ser caso aqui de discussão. Então, o Brasil precisa avançar muito nisso daí. A gente ainda bebe nas fontes, digamos assim, de outras cooperações, né? O Brasil precisa realmente ser mais ativo na identificação de ativos de brasileiros no exterior, a fim de que se controle e que se tribute, eventualmente, o rendimento. Não estou aqui discutindo a forma de tributação dos rendimentos no exterior, tem posição de que, em alguns momentos, a tributação deve ser postergada e tudo mais, mas, enfim, você precisa conhecer esse patrimônio para que ele seja efetivamente tributado, o patrimônio ou a renda dali derivado. E aí, nesse ponto de equilíbrio, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar, quando se fala, por exemplo, na quebra do sigilo bancário, que no Brasil já foi utilizado, e já foi utilizado até de uma forma mais, digamos, intensa por parte, principalmente da Receita Federal, de quebrar o sigilo bancário, que a gente chama de forma administrativa, sem necessariamente ter uma autorização judicial. Isso gerou, em alguns momentos, a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso daí, é que gera alguns momentos de que o contribuinte tem que provar, né, se faz o lançamento por suposição, no sentido de falar assim, olha, estou supondo que este movimento financeiro represente uma renda. E aí fica naquela questão de que você tem que provar que aquele movimento financeiro não é uma renda. Então, é uma situação bastante difícil, né? Eu falo que esse tipo de lançamento, né, ele complica muito a vida do cidadão e até tem dificuldade de apresentar defesa, muitas vezes. Você pode falar, mas isso é simples. No dia a dia de advogado, e estando do outro lado também, na época da fiscalização, eu vejo que é muito difícil de pessoas que efetivamente não tinham aquele valor como sendo rendimento, né, mas ele vendeu um imóvel, vendeu um bem, recebeu parcelas, recebeu dinheiro emprestado, devolução, tem várias hipóteses que efetivamente isso não constitui uma renda. E é muito difícil de você reconstituir isso, né? Então, eu brinco que é uma situação que uma vez eu fui viajar, eu estava de um país para o outro país, não citar o outro país, eles chegaram para mim e falaram assim, olha, você não pode viajar agora, já está saindo do país X para o país Y, você não pode viajar porque a nossa informação aqui diz que você, na verdade, você viajou para outro país porque você tinha uma outra passagem. Eu falei, de fato, eu tinha uma outra passagem que eu ia para outro país, mas eu não vou mais, vou para esse país agora que vocês estão me recepcionando. Eu falei, não, você não pode entrar aqui porque você viajou para outro país. Eu falei, não viajou para outro país, eu estou aqui. Aí eles perguntam para mim, não, você tem que provar que você não viajou. Eu falei, mas eu estou aqui. Eu falei, não, isso não serve, você tem que arranjar um documento provando que você não viajou. Então, essa presunção relativa que a gente chama, né, no lançamento tributário, também precisa ter o seu equilíbrio. Então, toma cuidado para não se usar este mecanismo de informações que você tem sobre patrimônio, etc., para que não se torne, digamos assim, situações extremas, né? Então, a gente tem que preservar o direito, mas eu acho que é essencial que o Brasil avance, principalmente na identificação dos patrimônios registrados no exterior, que eu acho que esse é um ponto fundamental e vai ser cada vez mais, com a internacionalização, que a gente já existe da economia, mas cada vez mais, com o movimento, fluxo de dinheiro, criptomoedas e tudo mais, se você não tiver informação que vem de fora, você vai ficar totalmente perdido e a tributação vai se tornar cada vez mais difícil. Um outro ponto que eu chamo a atenção, que também pode ser chamado de alguma forma de justiça tributária, quando eu peguei um lado, é o lado do pessoal que ganha, né, que tem a capacidade contributiva maior, alta faixa de renda, mas eu acho que também a administração tributária e a ação fiscalizadora precisa olhar também os dois lados, né? O lado de quem tem menos rendimento e tentar facilitar a vida para essas pessoas. Eu tenho também vamos dizer assim, um caso, né, que quando eu saí da fiscalização do Estado e fui para a Receita Federal, porque eu demorei tempo para me descompatibilizar da Receita Estadual para ir para a Receita Federal, eu cheguei por último, né, da turma que tinha sido aprovada, eu fui o último a chegar, a entrar, né, a tomar posse. E aí eles falaram, olha, não tem outra coisa para você fazer, né? O que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar com o ITR. ITR é Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que até hoje não funciona no Brasil, basicamente, apesar de ser lançado e tudo mais, ele não alcança o objetivo pelo qual foi criado. Mas, enfim, ninguém queria pegar aquilo ali, ele tinha sido transferido de um instituto INCRA, né, para a Receita Federal, e aí fui lá eu trabalhar nisso daí. O que aconteceu? O ITR ele é cobrado, ou você paga o ITR, que é rural, ou o Imposto sobre Propriedade Urbana, que é o chamado IPTU.
e algumas pessoas estavam querendo sair de um para ir para o outro, né? Porque efetivamente o imóvel que ele tinha deixou de ser rural e passou a ser urbano. E normalmente pessoas mais simples queriam ter isenção do imposto sobre propriedade urbana. Pois bem, eu preguei e criei uma regra tentando simplificar isso daí. E aí o que aconteceu? Eu criei a regra, aprovei com a chefia e comecei a fazer, e comecei a despachar rapidamente, né? E as coisas começaram a andar, todo mundo está contente e tal. Lá pelas tantas eu fui transferido para um outro setor. E saí, e aí, de repente, o que aconteceu? A chefa na época, não usou mais aquele novo dispositivo que eu tinha criado e colocou o dispositivo anterior, que tinha uma lista imensa de documentos, né? E aí eles ficavam me procurando, né? Os contribuintes me procuravam, escuta, olha, eu quero falar com aquele, na época, mocinho que trabalha aí, né? E porque eu queria que ele tratasse do meu caso. Lógico, não estava aqui nem fazendo nenhuma ilegalidade, criei um procedimento mais simples. Acho importante que isso seja levado em consideração também, tá certo? Porque não adianta você só tributar aqueles que têm mais recursos, mas você tem que facilitar a vida daqueles que têm menos recursos. A renda não é só constituída, a distribuição de renda se faz nas duas pontas. Se a pessoa que ganha menos, ela consegue produzir mais e consegue trabalhar mais, ela vai gerar mais renda para ela. Então é importante olhar os dois lados e não ficar muito concentrado somente com vou tributar os mais ricos. Não que isso não deva acontecer. Tá? Outro ponto que eu acho importante é que a tributação no Brasil, o princípio do direito tributário administrativo, dizendo que a tributação tem que ser feita por uma atividade vinculada. Isso faz com que muitas vezes, e fazia mais no passado, vejo que hoje está bastante modificado, meio que, vamos dizer assim, impedia que a atividade que o Estado, o município, a Receita Federal, estadual, municipal, pudessem agir em cooperação com os contribuintes, né? No Brasil, hoje, nós temos uma proposta, um formato que a PGFN faz, que é a chamada transação tributária, né? Em que existe um edital, né? Em que ambas as partes, né? Contribuinte e fisco ou procuradoria, abrem mão e chegam a um determinado acordo para fins de solucionar o débito tributário. Então, isso daí é uma forma também em que você flexibilizou um pouco o relacionamento fisco-contribuinte. É importante, como disse o Manuel, que fisco e contribuinte se relacionem. Não, no passado era visto, isso é um crime, né? Mas não, eu estou dizendo assim, se relacionem no bom sentido para solucionar efetivamente os problemas que a gente tem na administração tributária e facilitar o dia a dia. Então, falando com essas breves palavras, que eu procurei colocar aqui da minha experiência, mais como fisco e como contribuinte, né? Do lado do fisco e do lado do contribuinte, auxiliando empresas, eu agora vou um pouquinho para o meu lado economista, né? E eu vou tentar falar sobre a questão da desigualdade que a gente tem no Brasil e, eventualmente, o que o tributo pode fazer. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que o tributo tem limite para agir na desigualdade. A desigualdade de renda, né, num país, ele não vai ser solucionado só pelo fisco, pelo tributo, e talvez não vai ser sozinho, e não vai ser talvez o papel mais importante, ou não vai ter o papel mais importante, né? Quando a gente olha os princípios de tributação, né, internacionais e gerais, né, da tributação, eles dizem, olha, a tributação tem que ser neutro, né? Neutro, pelo menos ele não tem que piorar a distribuição, quer dizer, você tem que tirar dinheiro do contribuinte sem piorar a distribuição de renda, ou tentar fazer isso, nem sempre você consegue, tá certo? E, ao mesmo tempo, você deve não gerar um problema muito, muito grande do ponto de vista econômico, tá certo? Isto é, você tem que, de uma forma, não impedir que as pessoas tenham atividade econômica, ou dificultar, ou distorcer nas atividades econômicas, e também você tem que procurar, dentro do possível, ter um sistema tributário progressivo, dentro do possível, desde que você não gere prejuízos maiores. Quer dizer, o que adianta você tributar de uma maneira progressiva, que em tese você tira dinheiro de um e teoricamente transfere para o outro, eu não sei se está transferindo, depende do lado do gasto, né? Mas você tira do mais rico e talvez você impediu um crescimento econômico, talvez impediu um investimento, criou dificuldades econômicas. Então, quer dizer, você precisa olhar os dois lados, a distribuição da renda e a criação da renda. Às vezes o tributo atrapalha a criação da renda. Então, quando a gente vai distribuir renda via tributo, nós precisamos olhar se isso não está sendo contraditório nisso. Não é que sempre vai ser contraditório, nada, não estou dizendo isso, tá certo? Mas precisa olhar os dois lados.
Então, quando a gente olha lá o famoso índice de Gini, né, a gente vê que o Brasil está mal posicionado, né? Os países da América Latina, que a gente coloca como exemplo aqui, todos eles estão em melhor situação. Lembrando que o índice de Gini, quando ele se aproxima de 1, ele está, teoricamente, no superconcentrado, quando uma pessoa tivesse toda a renda do país, e o índice 0, teoricamente, seria, ou próximo de 0, seria quando a renda estivesse distribuída igualmente para todas as pessoas. Tá? Então, o Brasil tem uma situação ruim de distribuição de renda. Mas distribuição de renda é uma coisa, pobreza é outra. O Brasil adiciona as duas, distribuição ruim e pobreza, tá certo? Então, esse é o nosso maior problema. A distribuição de renda, nós temos que lembrar, você pode ter uma má distribuição de renda, mas você pode ter uma renda, um salário mínimo alto em determinado país, né? Então, quer dizer, o país é rico, né? Ele pode ter uma distribuição de renda que, embora ruim, mas ele consegue gerar, não gera pobreza, né? Se bem que pobreza sempre é relativa no tempo e no espaço, né? Também é esse o ponto que a gente chama. Um país, uma casa de uma favela no Brasil hoje, isso já foi feita uma pesquisa bastante interessante, ela tem mais utensílios domésticos do que de uma classe média na década de 60, começo da década de 70. Então, quer dizer, pobreza é uma coisa relativa no tempo e no espaço. E a mesma coisa também, a distribuição não, ela é matemática, né? A distribuição é quanto de renda cada faixa de população tem. Como é que é a nossa distribuição de renda, pessoal? Vamos lá, começar com... deixa eu fazer uma ressalva aqui, para que não complique o caso do meu filho, né? Meu filho, ele está fazendo que tem a ver o filho com a história, mas eu tenho que fazer a ressalva. Ele está fazendo um TCC, trabalho de conclusão de curso, e ele que se interessou pela área tributária, e eu auxiliei a fazer ele fazer alguns cálculos, ele que fez os cálculos finais e fez tudo mais. Então, o cálculo aqui é dele, tá? Então, se algum professor um dia estiver olhando pela internet, não ache que fui eu que fiz e passei para ele. Foi ele que fez e eu estou usando os dados deles, tá? Não vamos deixar... Por isso que eu vou fazer esse ressalva aqui. Eu orientei, eu mostrei a fonte de dados e tudo mais, mas esses aqui, especialmente, foi ele que acabou fazendo no TCC dele, tá? Então, o professor não foi cópia, não, tá? Eu é que estou copiando dele. Então, veja, aqui é uma espécie de renda... A diferença da renda média de cada percentil que a gente chama, né? A gente foi agrupando ali, né? Você verifica que do percentual 99,90, tá certo? Quer dizer, imagine a pirâmide ali, o 99,90 para o 100%, ou seja, nós estamos falando de 0,10, tá certo? Por cento da população. Olha a diferença de renda que ele tem em relação aos demais, tá certo? Então, quando você chega lá no 60, 70, você já não tem quase mais ninguém. Deixando claro que essas fontes aqui, é o que a gente chama de PNAD e da Receita Federal, nós usamos os dados da Receita Federal para fazer esse cálculo aqui, tá? Obviamente, você tem mais de 30%, quase 40% da população, que são, por exemplo, são as crianças que não têm rendimento, são os mais velhos, eventualmente idosos, que vivem na dependência de outros. Então, obviamente, vai ter uma parcela da população que não tem renda própria, tá? Lógico que vive com a renda de outras pessoas. Aqui é para se ter uma ideia mais do quanto o Brasil, não digo que é pobre ou é menos rico do que a gente pensa, tá? Então, a primeira coisa que você fala no Brasil é o rico são os outros, né? No Brasil, o banqueiro, né? O banqueiro sempre é o podre de rico, pode ser que ele seja, mas precisa tomar cuidado que tem só meia dúzia, não dá para resolver mais. Não vamos tributando meia dúzia não vai resolver o problema de falta de dinheiro. Temos que tributá-lo e bem, mas não significa que eles vão resolver nossos problemas. Então, veja, quem ganha acima de R$17 mil por mês no Brasil, ele está no último 1% da pirâmide. R$17 mil por mês, ele está no último 1% da pirâmide. Isso significa que todos os 99% do restante da população ganham menos do que R$17 mil. Para quem quiser ir da Receita Federal, só está faltando um tipo de renda que é tipo herança, multa de FGTS, essas coisas aqui, que não está incluído nesse cálculo, porque é esporádico, e, portanto, a gente não colocou aqui, tá? Então, esses são esses números que estão aí na sequência, é o topo do rendimento recebido. O pessoal que recebeu, por exemplo, aquele valor ali, 125 milhões por mês, é a pessoa que, teoricamente, que teve maior rendimento no Brasil no ano de 2018, tá certo? Então, os outros limites são os topos. Aí, de cada faixa,
é o limite, é o valor de quem ganhou mais. Isso aí é atualizado pela Receita Federal, porque os dados que a gente chama de PNAD, ele não tem, eles são muito falhos para a área do quê? Dos mais ricos. Ele acerta nos mais pobres, mas ele tem problema dos mais ricos. Então, veja que se a gente quer tributar no resto do mundo, quando se fala de tributar os mais ricos, a gente fala de 1% da população, ou 0,5% em alguns casos, como tem o estudo da Inglaterra sobre o imposto sobre grandes fortunas, que eles fizeram no ano passado, esse estudo. Então, veja, eles estão falando, se você vai pegar 1%, então estamos falando de pessoas que estão ganhando acima de 17 mil reais por mês. Ou, se você for colocar o 0,5%, é pessoas que ganham acima de 25 mil reais, né? Então, uma coisa que a gente precisa pensar um pouco é que a gente ainda é um país relativamente, per capita, relativamente pobre, né? Não somos países pobres, como na classificação de, eventualmente, renda per capita da África do Sul, desculpa, da África do Sul, não, da África e tudo mais, mas nós somos ainda países pobres, vamos crescer muito ainda, né? O país precisa ainda crescer para gerar mais renda. Para se ter uma ideia, aqui deu um problema na apresentação, pessoal. Esses números aqui estão, não é 2,6, é 26, eu não sei o que aconteceu aí com o número, tá? Então, de alguma coisa aconteceu aqui de errado, tá? Na apresentação. Então, seria o que é 2,6 é 26%. 26% do total da renda paga no Brasil está entre 99% e 100%. Cuidado que aqueles números anteriores era renda individual, tá? Esse aqui é a renda somada de toda a população, né? Lembra que 1% da população brasileira equivale a mais ou menos 2 milhões e 100 mil habitantes, né? Então, a gente está falando que 2 milhões e 100 mil habitantes têm 26% da renda. Se a gente for pegar 10% da população, a gente está falando de mais, repito, pessoal, tem que multiplicar por 10, aí eu não sei o que aconteceu nesse caso aí, formatado aí, que deu problema. Mas, se você pegar 10% da população brasileira, eles recebem mais do que 50% da renda, tá certo? Então, é uma concentração bastante alta de renda no Brasil. O que o imposto pode fazer nisso daqui? A gente pegou agora os dados da Receita, junto com os dados cruzamos, fizemos um negócio chamado interpolação, né? Esse foi o termo que meu filho utilizou, então, dado para ele. Essa interpolação, o que você faz? Você chega e vai cruzar os dados da Receita e verifica que o imposto de renda devido, né? Olha só como ele está distribuído, né? O imposto de renda devido, você vê que a classe mais alta, tá certo? Ela é menos tributada proporcionalmente do que a classe média. A gente percebe que quem ganha que está abaixo da categoria de 95%, né? 95% da população não paga imposto de renda no Brasil, não é imposto de renda devido, tá? A gente faz uma correção nisso, porque além do imposto de renda devido, quando você faz a aplicação financeira no Brasil, você tem uma retenção na fonte, uma retenção que a gente chama exclusiva na fonte, tá? Então, por isso, você tem que ajustar esses números e a situação dá uma melhorada um pouco. Ainda existe a classe mais alta pagar relativamente menos, tá certo? Mas a diferença já é um pouco melhor. E aí, um assunto que está sendo muito discutido hoje no Brasil é a tributação dos dividendos. Então, a gente faz uma simulação aqui bem grosseira, digamos assim, em que a gente coloca simplesmente 15% do imposto, sobre imposto de renda sobre dividendos no Brasil, sobre a distribuição de dividendos. E aí, nessa cor aí, que ela é meio verde, sei lá como é que a gente, azul, verde, né? Esta cor, essa coluna que está nessa cor, você percebe que quando você pega essa tributação sobre dividendos, mas é uma tributação grosseira, porque é 15% sem dedução, sem isenção, e o projeto de lei que, inclusive, tem no Brasil hoje, ele tem uma série de isenções e exceções e tudo mais. Mas se fôssemos tributar a 15%, nós chegaríamos aí, você vê que aí a distribuição do imposto pago de acordo com a classe de renda já melhora um pouco, né? Você já tem a classe mais alta pagando em algo próximo às classes médias. Mas, repito, quem está na pirâmide abaixo dos 95% não paga imposto de renda no Brasil, tá? Então, queremos melhorar, vamos dizer assim, usar o imposto de renda, tá certo, para melhorar a distribuição de renda, podemos fazer sim, é verdade, mas temos o nosso limite que a gente tem que entender. Vai mexer com a lucratividade das empresas, precisa ver se vale a pena. Por fim, esse aqui é um resultado de um trabalho que a gente fez que eu participei junto ao Banco Mundial, que a gente calculou a carga tributária, e aí nós temos mais ou menos aqui o quanto
por faixa de renda, você usa o que a gente chama de POF, que é Pesquisa de Orçamento Familiar, você divide as faixas de renda em 10, né? E aí você vê o quanto tem de imposto indireto. Quando a gente fala de imposto indireto, nós estamos falando de PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, né? Então, quanto que a classe mais baixa paga, por exemplo, de imposto em proporção ao consumo. Você verifica que, se você usar a coluna número 1 ali, da renda monetária, quer dizer, a classe mais baixa paga 45%. Aí você vai falar assim, e a classe mais alta paga apenas 13%. O pequeno problema aqui é que existe uma subdeclaração de renda para aquelas pessoas que ganham menos. Por isso que a gente faz um ajuste, né, e a gente entra na segunda coluna, que a gente chama de renda monetária ajustada. E aí a gente chega nesse ajuste em que a classe mais baixa paga 21%, quer dizer, quando ela consome um produto, ela paga de imposto indireto em relação à renda dela 21%. E a classe mais alta paga 12% apenas da sua renda. Então veja que no Brasil o imposto sobre consumo ele é terrivelmente regressivo. Tá? Por fim, uma reforma tributária colocando uma alíquota linear, em que nós estamos simulando aqui uma alíquota de 26,9%, iria favorecer praticamente quase a totalidade das classes de renda. Tá? Ou seja, todas essas classes, a coluna que você vê de alaranjado, a gente está falando antes da reforma. E pós-reforma é a coluna em azul marinho. E aí você vê o quanto que eles, proporcionalmente, o quanto eles estão pagando de imposto. Quanto eles pagavam antes, em relação ao total, e o quanto que eles vão pagar em relação ao total posteriormente. É uma forma diferente de ver o cálculo. Mas veja, a classe mais alta, que está na faixa 10 ali, antes pagava, era responsável por recolher 32,9% e passa a ser responsável para recolher por 36,9%. Isso basicamente ocorre porque a tributação hoje quanto mais alta o nível de renda da população, hoje o consumo se concentra em serviços. E no Brasil, os serviços são subtributados. Então, quando você cria a tributação com uma mesma alíquota, você passa a equivaler, né, digamos assim. E, por incrível que pareça, muitas das isenções que nós existem lá, elas são, na verdade, concentradoras de renda, porque elas acabam beneficiando não só a classe mais baixa, mas principalmente a classe mais alta. A gente fez um estudo também sobre a isenção sobre cesta básica, sobre produtos da cesta básica, sobre o PIS e COFINS. E a gente verificou que mais ou menos 40% a 50% desse dinheiro que a gente deixou de arrecadar foi para classes mais altas. Então, é muito mais certo você utilizar, algumas vezes, uma alíquota única e de você devolver esse dinheiro sob várias formas, né, sob política compensatória, que a gente chama. Então, uma reforma tributária unificando os tributos e tendo uma alíquota única, ainda que possa ter alíquotas eventualmente reduzidas para um ou outro setor, ela tem um condão tranquilo, fácil, cristal, né, bem claro do quê, pessoal? De melhorar a distribuição de renda. Então, quer dizer, se um dos pontos importantes da administração tributária é formular propostas, né, a administração tributária no Brasil formula propostas de reforma tributária, de legislação, essa seria uma boa forma do quê? De resolver o problema da desigualdade. Formular uma proposta, como já estamos formulando, de reforma tributária que faça mais justiça. Okay? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tendo em conta que já estamos a ficar limitados no tempo, vamos desde já seguir à próxima apresentação. Dr. Pedro, força. Obrigado. Sob a égide deste Congresso, e antes de mais cumprimentava todos os congressistas que nos estão a ouvir, presencialmente, aqueles que nos estão a acompanhar pelas redes sociais, os meus colegas de painel com quem tenho o gosto de partilhar as matérias que hoje nos trazem aqui, e dizia que, relativamente ao tratamento da igualdade por via dos impostos, chamei para discussão a questão da investigação criminal, porque entendemos que a matéria da investigação criminal é um passo importante para promover a igualdade fiscal. Porque é sabido que, em Portugal, existe uma tentação para reduzir, através de mecanismos ilícitos, a carga fiscal.
porque o comportamento dos contribuintes resulta de um sistema que é um sistema claramente complicado, é um sistema induzido pela perda de tempo, isto determina a evasão fiscal, mais temos uma máquina fiscal pesada. É um sistema complicado face à diversidade das obrigações, é um sistema que induz a perda de tempo face ao número de horas que uma empresa portuguesa despende na realização de tarefas de natureza contabilística e administrativa, o que proporciona a evasão fiscal que corresponde basicamente a 25% do PIB, e a máquina portuguesa a máquina fiscal portuguesa é uma máquina pesada e é a quarta maior da União Europeia em matéria de burocracia fiscal. E este é, digamos, do ponto de vista do comportamento dos contribuintes, um fenómeno que promove a evasão fiscal. O Governo, atento a esta realidade, definiu um conjunto de áreas de atuação estratégica que visam promover o combate à evasão fiscal. Reforçar o combate à evasão fiscal e combater a economia paralela. Por outro lado, aumentar a eficácia da máquina administrativa, promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e, bem assim, aumentar a eficácia na cobrança da receita tributária. E para atingir este propósito foram definidos modelos de evasão fiscal e foram estratificados comportamentos dos contribuintes suscetíveis de determinar o não pagamento dos impostos. No que respeita aos trabalhadores por conta de outrem, o comportamento típico é o comportamento atinente ao não cumprimento das obrigações declarativas e, bem assim, à realização de deduções para efeitos de IRS que são indevidas. No que respeita às empresas, subdividiu-se em tipologias de empresas. Para as grandes empresas, o comportamento típico refere-se à utilização de veículos que promovem de forma muitas vezes lícita a redução da carga fiscal, a par dos chamados preços de transferência. Para as pequenas e médias empresas, são utilizadas metodologias de registro de custos que não correspondem a verdadeiras operações económicas, chamadas faturas falsas, a par da omissão pontual de rendimentos. E para os pequenos contribuintes, o comportamento típico é a não declaração de rendimentos obtidos no exercício da respectiva atividade. Significa isto, portanto, olhando para o panorama da dinâmica da economia nacional, que a fraude que é praticada em Portugal e, de resto, nos diversos países da União Europeia é uma fraude complexa. É uma fraude complexa porque há um conjunto de operações que passam à margem do sistema tributário e que, do ponto de vista da tipicidade criminal, constituem um crime de fraude fiscal, mas as vantagens assim obtidas são depois ocultadas e reingressam no sistema oficial, promovendo uma prática de branqueamento de capitais. O que significa que o fenómeno da evasão fiscal não é um fenómeno que se reduz ao mero crime de fraude fiscal, é um fenómeno que agrega realidades emergentes do não pagamento ilícito de impostos conducentes à prática do crime fiscal, a par de fenómenos de reintrodução de vantagens ocultas no sistema oficial que determina a prática do crime de branqueamento. Significa, portanto, que no quadro da investigação, a investigação a realizar não deve ser uma investigação unívoca, ou seja, feita apenas por um órgão de investigação criminal. Devem ser criadas equipas mistas que, através de uma ação multidisciplinar, consiga detectar, combater fenómenos de evasão fiscal. E, por isso, do ponto de vista da investigação, deve-se articular a intervenção da autoridade tributária com outros órgãos de polícia criminal. Porque o comportamento típico dos contribuintes é, como vimos, um comportamento conducente à sonegação dos impostos. E nesta matéria desempenha um papel relevantíssimo a jurisdição offshore. Porque as offshores, ou paraísos fiscais, são plataformas caracterizadas pela sua opacidade, pela ausência de regulamentação específica e que, pela sua natureza, propiciam um regime fiscal favorável. Por outro lado, as offshores têm a vantagem de permitir uma gestão financeira com a ocultação do verdadeiro beneficiário e permitirem também a imputação
de lucros por imputação de lucros noutros países com redução da carga tributária. E vemos que, do ponto de vista da sua utilização, na verdade, as offshores continuam a ser um instrumento privilegiado de atuação dos agentes económicos, e os dados estatísticos revelam que a utilização destas plataformas são ainda hoje muito procuradas pelos agentes económicos que se furtam ao pagamento dos impostos. Por outro lado, as entidades bancárias que não têm um escrutínio completo do ponto de vista dos Estados civilizados continuam a propiciar aos seus clientes modelos através dos quais é possível, de forma dissimulada, reintegrar no sistema oficial valores que escaparam à tributação e que, se fossem detectados, dariam lugar ao pagamento de impostos e à prática do crime de branqueamento de capitais. Nesta projeção, temos o exemplo de um cartão que é desenvolvido por entidades bancárias, que corresponde a uma conta detida por uma entidade offshore. Este cartão é um cartão de débito que pode ser utilizado em qualquer máquina multibanco ou em qualquer posto que é proporcionado por um agente económico, sem se identificar quem é o respectivo utilizador. Ou seja, na prática, o que sabemos é que há uma sociedade offshore que tem uma conta bancária detida em determinado local que é considerado um paraíso fiscal. Este banco permite ao seu cliente a utilização de um cartão de débito que não identifica o respectivo titular e, se ele, ao realizar atos de consumo, não se identificar porque não fornece o seu número de contribuinte, não é possível às autoridades nacionais identificarem atos de consumo decorrentes da utilização de capitais que resultaram do não pagamento dos impostos. O que é que isto significa, então? Que o fenómeno das offshores é um fenómeno que tem que ser tratado. E esta realidade, de facto, é tratada com mais acuidade quando, por via de investigações que são feitas pelos jornalistas, e temos, como sabemos, recentemente o fenómeno de Pandora Leaks, do Pandora Papers, estes fenómenos são tratados, há uma maior sensibilidade da classe política para olhar para esta realidade, mas não nos podemos esquecer que o combate às offshores não passa pela intervenção direta nos países que permitem este tipo de jurisdição. Ou seja, a União Europeia e outras organizações estatais não podem intervir diretamente nos países como, por exemplo, Panamá, como que está na ordem do dia Belize, como as Ilhas de Man, como as Ilhas Virgens Britânicas. Não é possível intervir do ponto de vista da arquitetura do sistema legislativo, obrigando a que estes países alterem a legislação interna e, portanto, não é possível combater o fenómeno da evasão fiscal atuando diretamente no centro da criação de offshore. Mas é possível fazer o combate ao fenómeno das offshores através de uma intervenção dos bancos que concedem um apoio disfarçado aos movimentos decorrentes das entidades que abrem conta bancária e que têm sede em países offshores. Dou um exemplo muito simples. As offshores, como vimos há pouco, são plataformas que permitem ocultar a identidade do património. Se eu tiver dificuldades financeiras em Portugal e quiser fugir com o meu património aos credores, poderei utilizar uma sociedade offshore que não identifica quem é o respectivo titular e, através de um ato aparente de compra e venda, faço o registro do meu imóvel a favor de uma sociedade offshore, o que vai naturalmente dificultar os credores no sentido de avançar com uma impugnação pauliana. Temos um exemplo recente de um cidadão português que utilizou um conjunto de mecanismos e que colocou a casa em nome do motorista, permitindo que a sua mulher fosse usufrutuária de uma casa que anteriormente era titulada por ele. Portanto, as offshores permitem esta solução. Ora, se Portugal produzisse uma norma que dissesse concretamente o seguinte: é proibido o registro da propriedade relativamente a entidades que estejam sediadas em paraísos fiscais, estávamos a dar o primeiro passo para desmobilizar a utilização
destas plataformas e, nessa medida, dificultar a ação de sociedades que tenham sede em jurisdições com esta configuração. Se, por outro lado, houvesse uma maior incidência de escrutínio junto às entidades bancárias, obrigando que as entidades bancárias tivessem responsabilidade relativamente aos movimentos efetuados entre sociedades que têm sede em paraísos fiscais, provavelmente estaríamos a dificultar os movimentos financeiros. Ora, quem tem rendimentos ocultos que escaparam à tributação, como sabemos, quer vir a utilizá-los, comprando um automóvel, comprando um imóvel, comprando uma aeronave, comprando uma embarcação de recreio, mas se os Estados dificultarem, através da ação das entidades bancárias, os movimentos financeiros decorrentes das praças offshore, não estamos a eliminar estas jurisdições, mas na prática a esvaziar a eficácia da sua utilização e o conteúdo útil da criação destas entidades. E por isso é que, dizia há pouco, o combate às praças offshore não passa pela intervenção na regulamentação de cada um dos países, mas é uma heterorregulamentação por via de uma intervenção dos países comunitários e dos países que compõem outras organizações mundiais, evitando que estas praças offshore possam depois, na prática, terem um efeito útil para o respectivo detentor. Bom, o que é que até agora tem sido feito sobre esta matéria? Temos um passo importante com a criação do Common Report Standard, que é, no fundo, um instrumento que permite uma troca permanente de informação entre todos os países aderentes. E como se vê nesta projeção, é crescente o número de países que têm aderido ao CRS, no sentido de permitir uma troca permanente de informação entre todas as autoridades que integram os respectivos domínios ou países. E por via do CRS, o que é que verificamos? Estão abrangidos todos os particulares que tenham residência nos países aderentes, as empresas financeiras também com sede nos países aderentes e ainda as empresas financeiras, desde que o beneficiário efetivo tenha residência no país aderente. Desta forma, consegue-se, por via do Common Report Standard, fazer uma divulgação permanente da informação de natureza financeira, permitindo que as autoridades judiciárias e fiscais, tendo acesso a esta informação, perguntem pela origem dos capitais e, nessa medida, rastreiem a origem dos rendimentos, podendo chegar a fenómenos de evasão fiscal. Em Portugal, foi criado em 2017 um pacote legislativo que pressupõe, ou melhor, que decorre da transposição da 5ª Diretiva em matéria de branqueamento de capitais, uma segunda norma que aprovou o Registro Central do Beneficiário Efetivo e um terceiro pacote de normas de que resulta a proibição do pagamento em numerário de operações de valor superior a 3 mil euros. É um pacote de legislação importante e, portanto, acho que Portugal caminha no sentido de reduzir o fenómeno da evasão fiscal por via da limitação da utilização deste tipo de entidades. Repare-se que a Lei do Branqueamento de Capitais estabelece um conjunto de obrigações que impendem sobre as entidades bancárias e deste conjunto de obrigações há uma maior responsabilidade das entidades financeiras no que respeita ao controlo dos movimentos financeiros suspeitos resultantes de uma atividade branqueadora de capitais. O segundo pacote legislativo refere-se ao regime à identificação do beneficiário efetivo. No momento da constituição, aquilo que antes se fazia, que era constituir sociedades com ações ao portador para esconder o beneficiário efetivo e, com isto, realizarem-se operações económicas ou operações de ocultação, hoje em Portugal deixou de ser possível, porque se criou o regime, o Registro Central de Beneficiário Efetivo e, nessa medida, consegue-se sempre saber quem é o último beneficiário, ainda que haja um conjunto de entidades que estejam encadeadas entre si. Este regime vem permitir identificar quem é, de facto, o beneficiário de cada uma destas entidades e, por via disto, fornece a informação às autoridades financeiras, à autoridade tributária, que consegue constituir
o puzzle relativamente à utilização das sociedades. E é por isso que há pouco dizia que o combate eficaz à evasão fiscal passa pela formação de equipas multidisciplinares que conheçam realidades de ordem jurídica, porque esta matéria tem, na verdade, um lastro de informação jurídica que muitas vezes escapa àqueles que são licenciados em economia, que têm informação em auditoria ou em gestão, mas que não têm um aporte jurídico suficiente para conseguir promover de forma eficaz uma desmontagem das operações desencadeadas pelos contribuintes e, nesta medida, só a criação de equipas multidisciplinares entre os diversos órgãos de polícia criminal a par da autoridade tributária é possível combater eficazmente o crime fiscal. Por outro lado, e com isto termino, o combate à evasão fiscal não deve ser visto apenas, porque esta é uma ideia que vende e é uma ideia que os nossos políticos gostam de vender, combater a evasão fiscal por via da repressão, mas o combate à evasão fiscal não é feito apenas por via da repressão. E não é feito apenas por via da repressão, porque é também preciso que haja uma consciencialização do dever de cumprimento das obrigações fiscais. E quando nós, em Portugal, verificamos que os nossos governos, consecutivamente, continuam a injetar dinheiro em bancos que faliram, nomeadamente o Novo Banco, questionamos-nos qual é a legitimidade da cobrança dos impostos quando a receita assim arrecadada é utilizada para finalidades estranhas à realidade social. Quando nós verificamos que está previsto no Orçamento do Estado a injeção de cerca de 900 milhões de euros numa sociedade transportadora portuguesa praticamente falida, perguntamos-nos qual é a legitimidade que o Estado tem para, por via repressiva, aumentar a carga tributária e cobrar os impostos. Por isso, a luta e o combate à evasão fiscal não se faz apenas pela via da repressão. Deve ainda radicar em 3 segmentos fundamentais. 1, equidade na distribuição dos encargos. 2, uma maior eficácia na cobração da receita. E, finalmente, para que o sistema não seja asfixiante, uma maior competitividade para conseguir atrair o investimento em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então avançar para a última apresentação deste painel. Doutora Ana Carla, faça favor. Muito obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite que me foi endereçado. Devo dizer até que num momento complicado profissionalmente, mas aceitei o desafio. Acho que o Ministério Público deve estar presente, deve colaborar. E o tema que me propuseram era para mim muito interessante e gosto muito de falar. Portanto, estávamos aqui a combinar que o modelo eficaz para parar o moderador seriam os choques elétricos. Portanto, se eu estremecer, é o choque elétrico. Não sabia qual era a intervenção do orador antecedente, mas parece que combinámos. De facto, eu vou falar sobre o exercício da ação penal no modelo de investigação multidisciplinar e colaborativo e, de facto, eu penso que isso pode ser a solução. Não sei muito bem se eu vou falar de uma realidade ou de um sonho, mas também acredito que, às vezes, a realidade também tem que ser impulsionada pelo sonho e, portanto, há momentos em que é a realidade, há momentos em que é um sonho, mas, enfim, é por aí que, se calhar, temos de ir. A intervenção terá um bocadinho estes pontos, eu vou passar rápido, mas só para terem ideia. Vamos falar um bocadinho de observações e percepções, vou falar da importância das competências de 2 intervenientes fundamentais no processo de investigação criminal, embora mais adiante falaremos de outros que são igualmente importantes, mas os mais óbvios são, por um lado, o Ministério Público e, por outro lado, os órgãos de polícia criminal e, portanto, perceber a importância das competências de cada um é muito importante para evitar alguns equívocos que às vezes se instalam. Vou falar também um pouco da equipa e da possível composição desta equipa. Esta ideia da estratégia e da investigação criminal, será que sabemos o que é isto da estratégia na investigação criminal? Um aspecto que eu vou dizer, se calhar, a correr, mas que é fundamental, que são as boas práticas na gestão documental, sobretudo nos processos complexos e de grande dimensão, e o aspecto desagradável da comunicação, mas tem que ser, os fatores que podem perturbar este modelo e que, se calhar, até o podem pôr em causa, e, por fim, uma brevíssima conclusão. Antes, no entanto,
Eu ia propor que víssemos pequeno Las vídeo. Vegas Boulevard, otherwise known as the Bellagio, the Mirage, Senhor? and the MGM Grand. Together, they're three of the most profitable casinos in Las Vegas. Let me see. Tem que se ouvir, senão não faz muito sentido, não tem This is the legenda. vault at the Bellagio. It's located below the strip, beneath 200 feet of solid earth. It safeguards every dime that passes through each of the three casinos above it. We're gonna rob it. Smash and grab job, huh? Slightly more complicated than that. Oh, yeah. This is courtesy of Frank Catton, new blackjack dealer at the Bellagio. Okay, bad news first. This place houses a security system that rivals most nuclear missile silos. First, we have to get within the casino cages, which anybody will tell you takes more than a smile. Next, through these doors, each of which requires a different 6-digit code changed every 12 hours. Past those lies the elevator. This is where it gets tricky. The elevator won't move without authorized fingerprint identification, Which we can't fake. and vocal confirmation from both the security system within the Bellagio and the vault below. Which we won't get. Furthermore, the elevator shaft is rigged with motion detectors. Meaning if we were to manually override the lift, the shaft's exit would lock down automatically and we'd be trapped. Now, once we get down the shaft, though, then it's a piece of cake. Just 2 more guards with Uzis and the most elaborate vault door ever conceived by man. Any questions? 我们为什么不从地下挖个洞钻回去？ No, tunneling's out. There's sensors monitoring the ground 100 yards in every direction. If the groundhog were to nest there, they know about it. Anyone else? You said something about good news? Yeah. The Nevada Gaming Commission stipulates that a casino must hold in reserve enough cash to cover every chip play on its floor. That means, on a weekday, by law, it has to carry anywhere between $60 and $70 million in cash and coin. On the weekend, between 80 and 90 million. On a fight night, like the one 2 weeks from tonight, the night that we're going to rob it, 150 million without breaking a sweat. Now, there are 11 of us, each with an equal share. You do the math. Exactly. I have a question. Say we get into the cage and through the security doors there and down the elevator we can't move and past the guards with the guns and into the vault we can't open. Without being seen by the cameras. Oh, yeah, sorry, I forgot to mention that. Yeah, well, say we do all that. We're just supposed to walk out of there with $150 million in cash on us without getting stopped? Yeah. Oh. Okay. Ok. É uma forma um bocadinho também para quebrar o gelo, mas há ideias aqui importantes que podem ser o início da reflexão do que eu penso que pode ser este modelo de investigação multidisciplinar. Pus aqui só alguns por curiosidade, eles são 11, como sabem, não é? Este é o filme Ocean's 11, é legal, não há direitos de autor a pagar, tem um objetivo formativo, está tudo previsto, tudo controlado. Pus aqui só alguns, não é? Portanto, mas esta primeira ideia da especialização, não é? E outra ideia, vou passar mais rápido, não temos muito tempo, algumas observações. Uma ideia fundamental que ali está e que é muito importante, a estratégia. Está tudo pensado ao detalhe, à vírgula, ao pormenor. Isso é fundamental para que as coisas funcionem. E a especialização. Há um especialista para tudo e até no slide anterior estava lá o tradicional carteirista, porque a dada altura vai ser preciso um carteirista. Portanto, a ideia da especialização é muito importante. E eles estão todos focados num objetivo comum. É um objetivo ilícito, é verdade, ali. Mas se tivéssemos o mesmo tipo de empenho e de foco num objetivo comum, neste caso, na investigação criminal, as coisas podiam funcionar também. Portanto, são ideias importantes que podemos, como início de reflexão para este modelo multidisciplinar e colaborativo. Algumas percepções que também nos podem remeter para a ideia seguinte, que é da equipa, são coisas intuitivas e quase banais e prosaicas, mas às vezes as coisas fundamentais também estão nessas verdades de senso comum, que às vezes se calhar é menos comum do que nós pensamos. A realidade é cada vez mais complexa e em constante mutação e, evidentemente, isto repercute-se nas investigações que nós temos. As investigações têm uma complexidade crescente e é com isso que nós temos que lidar todos os dias.
Ora, não faz sentido nós continuarmos a achar que é possível abordar esta realidade segundo o modelo anterior, que é a Polícia Judiciária ou qualquer outro OPC no seu local e o Ministério Público fechado no seu gabinete. Não faz sentido. Isso não funciona. E a prova de que não funciona é que estamos onde estamos. Portanto, é preciso que olhemos para a realidade de uma forma plural, diversa e com vários tipos de conhecimento. E isso remete necessariamente para a ideia de equipa. Já vamos ver como é que pode ser enfim, eu penso que pode ser e deve ser a composição dessa equipa. Esta ideia de equipa tem, e quando eu às vezes falo nisso, algumas destas coisas que estão ali do lado do menos são medidas e elas são reais. Há de facto alguns desafios nesta ideia de trabalhar em equipa multidisciplinar. E eu que tento pôr isto em prática muitas vezes confronto-me com isso, mas eu prefiro depois focar-me no lado positivo. Mas é verdade que trabalhar com pessoas de culturas diferentes, que trazem um passado institucional diferente, isso pode pôr dificuldades. É também verdade que pessoas que têm formações académicas diferentes têm metodologias e processos de decisão diferentes. Isso pode criar dificuldades no dia-a-dia e no trabalho diário. Mas eu prefiro, como disse, olhar para o aspecto positivo e olhar para essas diferenças como confluências de saberes diferentes e de competências diferentes, e isso traz para a investigação um incremento de ferramentas para abordar e compreender e decifrar a realidade, e isso traz, de certeza absoluta, uma abordagem inovadora e mais eficaz. Eu prefiro olhar para a equipa nessa diversidade e nesse aspecto mais positivo. Bom, então agora a questão das competências e a conceptualização. Eu não vou falar do OPC A ou B, e, portanto aqui não vou concentrar-me na autoridade tributária quando ela pode ser, de facto, o OPC no contexto das investigações, mas estou a tentar, enfim, falar de um modelo conceptual e, portanto, tentar ver isso em abstrato, que depois pode ser aplicável nos vários contextos, eventualmente nos crimes também tributários. E a compreensão desta competência de quem faz o quê neste contexto é importante para evitar, talvez, alguns equívocos. Nos dois principais atores, o Ministério Público e os OPCs, o Ministério Público diz a lei, a Constituição e o seu Estatuto que exerce a ação penal segundo estes três critérios, digamos assim, ou princípios: autonomia, objetividade e legalidade. E depois diz a lei que o OPC, por isso, assiste o Ministério Público na direção do inquérito, coadjuva com vista à realização das finalidades do processo, atua sob a direção do MP e na dependência funcional do Ministério Público. Não é uma dependência hierárquica, é uma dependência em razão das funções do Ministério Público. E, portanto, pode aqui haver a primeira zona, digamos assim, de stress, porque há aqui uma confluência de competências no mesmo contexto da investigação criminal entre o Ministério Público e o OPC. Há aqui algumas ideias que eu penso que podem ser auxiliares para ultrapassar esse conflito. A mim têm-me ajudado e penso que ajudam-me a ultrapassar prováveis conflitos e recorrentes que têm acontecido. Primeiro, é o que eu já disse há pouco, manter presente as respectivas competências. É importante que cada um perceba o que faz e que ninguém queira fazer o que é suposto que seja o outro a fazer. É importante também irmos fazendo ajustes proativos, preferencialmente de forma consensual. Eu digo proativos porque é importante que não se deixe instalar o conflito e que, na antecipação, se resolvam pequenos problemas que se possam antecipar, que se aproximam. É importante que esta equipa seja gerida, do meu ponto de vista, de forma paritária e orientada para o resultado. Cada um tem as suas competências, mas ninguém está numa posição de superioridade face ao outro. E, portanto, a gestão deve ser feita de forma paritária e focada apenas na obtenção de um bom resultado, que é suposto que seja comum a todas as pessoas que estão nesta equipa. E é importante ter uma comunicação clara e positiva, não haver não ditos, subentendidos. A comunicação deve ser franca, clara e positiva. Então, do lado do Ministério Público, podemos então sintetizar que temos que o MP é uma magistratura autónoma, significa que não suporta interferências de outros poderes na sua atuação e que está vinculada aos critérios da legalidade e da objetividade. Portanto, quando exerce a ação penal, do ponto de vista, sujeita, portanto, a este imperativo constitucional, o fundamento para liderar a investigação é justamente isto, é esta incumbência que tem constitucional de o fazer de forma autónoma e sujeita a estes princípios. Portanto, é isto que o Ministério Público traz para esta equipa, a responsabilidade de dirigir esta investigação segundo estes princípios da autonomia, da objetividade e garantindo a legalidade.
O OPC, o que é que traz para a investigação? O OPC traz, no fundo, está sujeito ao MP, mas já vimos porquê. Só está sujeito ao MP porque o MP tem aquela responsabilidade. Portanto, não está sujeito ao MP Ana Carla ou ao MP José ou Francisco, está sujeito à entidade cuja função é garantir aqueles princípios. E diz a lei que faz isto sem prejuízo da sua autonomia técnica e operacional. E é isto que o OPC traz para a investigação, a sua autonomia técnica e operacional. E é importante compreendermos, no fundo, o que é esta autonomia técnica e operacional. Enfim, embora a lei o refira, podemos dizer que, no fundo, por autonomia técnica, estaremos a falar dos conhecimentos e métodos de agir e tática, a escolha do momento em que pode, no fundo, levar à prática esses conhecimentos e métodos de agir. Eu tenho aqui uma citação de um autor, eu conheço, é uma pessoa que tem estudado, é um homem da Polícia Judiciária que fez um doutoramento sobre esta matéria e sobre a questão da estratégia na investigação criminal. Este livro é muito interessante e ele faz aqui uma definição, tenta, no fundo, esclarecer a diferença entre a autonomia técnica e a tática. Não temos muito tempo, eu vou passar. E, portanto, num modelo ideal, portanto, temos, em relação a estes dois elementos desta equipa, temos, por um lado, então, o Ministério Público vinculado à autonomia, à legalidade e à objetividade, que é o que traz, é o seu aporte para a investigação. Do outro lado, o OPC, com a sua autonomia técnica, tática e operacional. E este fim comum que deve presidir a estes dois elementos desta equipa, que é a estratégia e a investigação criminal, o que nos leva, portanto, para a ideia da equipa. Vou perder aqui só algum tempo, nem que depois passe outros slides um bocadinho mais rápido, para falar um bocadinho da composição da equipa. Eu quando fiz este slide aqui para a composição da equipa, estava a pensar, enfim, ser o mais abrangente possível e falar da equipa no âmbito da investigação económico-financeira. Portanto, isto depois, evidentemente, a equipa tem de ser ajustada em função da tipologia concreta da investigação que tivermos em mente, mas procurando ser abrangente, procurei integrar aqui uma equipa que seja mais ou menos ajustada à criminalidade económico-financeira. Eu costumo fazer formações aos meus colegas em que falo do modelo de investigação, costuma ser a propósito dos fundos europeus, que é um bocadinho essa a minha área de atuação, e para fazer a demonstração de uma forma simples sobre o relevo do contributo de outros saberes na área da investigação económico-financeira, costumo dar este exemplo. Todos nós, quando começámos a nossa carreira e despachámos um processo de ofensa à integridade física simples, se vimos que a pessoa teve, enfim, foi agredida e foi, por exemplo, ao hospital ou foi ao médico, a primeira coisa que nós fazemos é pedir a documentação clínica e sujeitar aquela pessoa ao exame médico. Nunca nenhum magistrado pensou em, deixa-me cá eu olhar agora aqui para esta documentação clínica e vou agora eu aqui dizer que este senhor teve, se calhar 3 dias. Ninguém faz isso. Então, por que carga d'água é que nós achamos que podemos olhar para elementos de uma complexidade tal na área, enfim, do funcionamento das empresas e achar que podemos olhar para aquela realidade e decifrá-la com facilidade, com rapidez e sem enviesamentos? É exatamente disto que estamos a falar. Portanto, se queremos ter investigações na área económico-financeira sem enviesamentos, respeitando os direitos das pessoas, sendo eficazes e eficientes, temos que ter recursos. Portanto, isto não significa que o Ministério Público não continua a dominar a investigação, dominar no sentido de dirigir. Continua, porque essa é uma obrigação constitucional que o Ministério Público tem de garantir. Mas não o pode fazer sem os conhecimentos necessários para decifrar a realidade económico-financeira, cada vez mais complexos. Dizer o contrário é querer tapar o sol com a peneira, evidentemente, e se calhar é capaz de estar aí uma razão para várias coisas que estão a acontecer na justiça e que nós todos não gostaríamos que estivessem a acontecer, incluindo nós, os primeiros que estamos lá todos os dias a trabalhar. Portanto, ou temos recursos que nos permitam compreender mais rápido, melhor e sem enviesamentos, ou de facto nós estamos a fazer aproximações à realidade que vão demorar muito tempo, que vão sofrer de enviesamentos e que não vai ser possível, de facto, avançar. É por isso que eu pus ali, dentro daquela bola do MP, os assessores e os consultores. E mais adiante, quando eu falar dos problemas... Já estou no vermelho? Meu Deus, não vou levar um choque elétrico? Muito bem. Então, portanto, é por isso que eu pus, porque acho que isso é um recurso que não é excepcional, não é para certos processos, não é só de vez em quando.
É um recurso que tem que ser recorrente no funcionamento normal da investigação criminal na área económica ou financeira. Depois os outros são mais ou menos evidentes, enfim, especialistas na análise contabilística ou financeira. Depois há aqui um outro aspecto que eu também chamaria a atenção, que são os especialistas em informática. A maior parte da prova que nós hoje recolhemos é prova digital. E nós precisamos de chegar à informação que está lá de forma racional, rápida e inteligente, sob pena de, se não fazemos, também não temos legitimidade para trazer esse tipo de prova. Ou trazemos e temos condições para analisar, ou de facto não faz sentido que continuemos a apreender doses massivas desse tipo de informação. E nós precisamos é de mais recursos. Quanto à estratégia na investigação criminal, de facto, a lei diz-nos o que é um inquérito, para que é que serve um inquérito, mas não há uma definição de estratégia, o que é a estratégia na investigação. E eu vou passar isto muito rápido, com muita pena minha, porque ninguém nos ensina o que é a estratégia na investigação, nem no SES, nem em lado nenhum. E nós achamos todos que sabemos o que é a estratégia na investigação, o que é planear, o que é fazer um plano de investigação. E, na verdade, eu digo-vos por experiência própria. No início eu achava que isso é uma coisa que intuitivamente nós saberemos. E quanto mais eu avanço na minha experiência, mais eu chego à conclusão que não tem nada a ver com intuição e tem a ver com preparação e planificação. E, de facto, não há realmente uma referência à estratégia e tínhamos muito que aprender. De facto, com muita pena, vamos avançar rapidamente. Isto é uma definição do mesmo livro que vos falei há pouco sobre estratégia. Eu vou passar estes slides todos muito rápidos. São, no fundo, concretizações, ideias que eu penso que podem concretizar este conceito de estratégia no decurso da investigação, mas não temos tempo. A importância do planeamento. Vou passar isto muito rapidamente, estou cheia de medo do choque elétrico, mas vou aqui falar numa coisa que acho que é muito importante, que é a questão da gestão documental nos inquéritos. Nós ainda estamos um bocadinho a achar, assim, a organizar-nos desta forma. Portanto, organizar um processo é juntar os documentos e paginar. E depois os processos tornam-se coisas que ninguém entende e não sabemos onde é que estão as coisas. E trazer informação e organizá-la assim é tornar a informação inacessível. E, em última instância, isto até é capaz de ter a ver com se calhar, tem possibilitar o próprio exercício dos direitos de defesa das pessoas. Já para não dizer que mesmo para nós que temos que trabalhar com base nessa informação para exercer a ação penal, às vezes, se calhar, ficamos limitados. Portanto, é importante ter esta ideia. Portanto, a gestão da informação é fundamental, a informação tem de ser amigável e racional e temos de fazer uma dicotomia entre a informação analógica e a informação digital. Quantos enfim, não sei se há muitos práticos do direito aqui, mas já devem ter visto CDs juntos com o processado, vários CDs, não faz sentido. Portanto, temos que realmente partir para um outro paradigma. Tentei instituir no DCIAP, relativamente às secções, enfim, que eu dirijo, um pequeno manual de gestão documental em que procuramos, enfim, fazer o nosso melhor com isto, bem que isto devia de ser uma prática instituída e transversal a todos os departamentos de investigação, mas uma vez que não existe, tentámos fazer o nosso melhor. Vou passar aqui rápido. Portanto, temos vários momentos, um processo de catalogação e depois, no final, fica assim. Eu ainda sou do tempo em que víamos os processos amarrados, com cordéis no arquivo. E, portanto, enfim, a importância, para terminar esta parte das boas práticas, isto é fundamental porque permite o mais fácil acesso à informação, maior celeridade na prática de todos os atos, de todos os intervenientes, sejam eles quem forem, e, evidentemente também um melhor exercício dos direitos. E agora os fatores perturbadores do modelo, e estou mesmo a terminar, mas não posso deixar de falar nisto. Portanto, eu falei rapidamente, espero ter sido mais ou menos clara, na estratégia e na metodologia de investigação neste modelo disciplinar. Disse que há especificidades na criminalidade económica ou financeira, mas isto não faz sentido, nem é possível, se de facto não existirem recursos adequados e também se não existir uma utilização racional. Portanto, não estou só aqui a dizer que é preciso que existam recursos, é preciso, eles não existem em montante suficiente, mas também é preciso que os operadores judiciários estejam dispostos a fazer o resto, que tem a ver com a prestação de contas, que é uma utilização racional, e estejam disponíveis para fazer a demonstração que fazem uma utilização racional desses recursos. Vou falar aqui do problema das assessorias pontuais, como não existem como um recurso recorrente e ao dispor do Ministério Público, o que nós fazemos é que às vezes o Ministério Público tem de recorrer a assessorias pontuais.
Isto põe problemas gravíssimos do ponto de vista da independência, porque as investigações às vezes, enfim, são a um nível já da própria tutela e, portanto, isso põe questões graves desse ponto de vista. Põe questões graves de outro ponto de vista, é que as pessoas às vezes no decurso das suas funções têm de as abandonar porque vão desempenhar outras funções, e isto não é em abstrato, isto são casos concretos. E quando se vão embora, as pessoas, a sua cabeça é apenas uma, e portanto vão-se embora, levam a sua cabeça e levam a informação. E nós não sabemos o que é que elas vão fazer, até inadvertidamente, com a informação que elas levam. E outro aspecto que eu aqui refiro, e que toma muito tempo, é o desconhecimento que estas pessoas têm. Muitas vezes estas pessoas são na sua formação auditores, que é o que talvez mais parecido seja com a investigação criminal. Mas está longe de ser a mesma coisa, e os outputs de um auditor estão longe de, às vezes, corresponderem às nossas necessidades. E toma tempo explicar a um auditor qual é o output que a investigação criminal precisa. E quando ele percebeu, ele foi-se embora porque ele não trabalha para o Ministério Público. E depois vem o outro e nós temos que começar tudo de novo. Portanto, isto não faz sentido. O que faz sentido é que o Ministério Público tenha estes recursos ao seu dispor como forma recorrente de trabalho todos os dias. Não preciso de dizer, mas vou dizer, para que não haja dúvidas, os funcionários do Ministério Público e os OPCs, na área da investigação económico-financeira, porque é com isso que eu trabalho, estão absolutamente subdimensionados para as necessidades que nós temos. É importante que eles estejam especializados nesta área, mas para isso eles têm de estar nas suas funções o tempo suficiente para se especializarem e para terem formação. Acontece que há uma grande rotatividade nas equipas e isso acaba por não chegar a ser possível, não estão o tempo suficiente. Eu tenho processos em que marcamos diligências de obtenção de prova, por exemplo, que são sucessivamente adiadas porque a composição da equipa do lado do OPC vai mudando rotativamente. Isso é impossível trabalhar assim. É importante que as pessoas tenham formação na gestão documental e é importante que tenhamos recursos na área da informática e digitalização. No DCIAP temos bastantes, mas estão ainda aquém das nossas necessidades. E terminaria dizendo que a realidade é complexa, está em rápida mudança e que é preciso um esforço conjunto, colaborativo, de todos os responsáveis pela investigação criminal, Ministério Público, OPC, na definição de uma estratégia colaborativa, ajustada à tipologia da investigação económica ou financeira, que possa contar com recursos humanos e materiais proporcionais, e acho que só realmente isto pode antecipar na comunidade uma legítima expectativa que a comunidade tem de uma investigação mais eficiente, mais eficaz e que seja um contributo efetivo da defesa dos interesses públicos subjacentes. Muito obrigada. Muito obrigado. Chegamos então ao fim das 4 excelentes apresentações. Agradeço muito aos oradores pela partilha. Portugal, Brasil, Brasil, Portugal. Certamente qualquer um destes temas precisaria de muito mais tempo para ser debatido. Foi o possível. Já vamos em detalhes na hora e vamos ter mesmo que encerrar a sessão. Termino agradecendo a presença, o convite e até à próxima. Vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos. Temos um coffee break lá fora. Peço-vos encarecidamente que compram esse tempo para que não nos alonguemos depois demais no último painel. Obrigada.